começamos com o mercado da bola, Emerson Royal. André Hernan já deu o tom por aqui. Está encaminhada, já fechou, já acertou. O que falta para anunciar? Em que pé que está essa contratação? Jogador de 26 anos que estava no Milan, quase na Turquia, mas agora vai parar no Mengão. Não, é uma reposição ao Wesley, que está a caminho, né, da Roma. Espetacular. Para mim, uma baita de uma contratação. Eu, particularmente, gosto muito do Emerson Royal. É um jogador que tem muita experiência em grandes competições. Tottenham, estava no Milan, trabalhou com grandes treinadores, trabalhou com Conte. É um jogador que tem convocações para a seleção brasileira e é um jogador jovem ainda, vai fazer 27 anos. Sim. Tá com uma... É curioso que ele já é rodado no bom sentido, né? De ter bagagem, né? Rodado no sentido de ter bagagem. Mas ele é muito jovem. Quando eu fui ver, eu falei, gente, ele ainda tem 26 anos só. Fiquei até surpresa quando eu vi a idade dele. Sim, é um jogador que traz uma bagagem muito grande e é um jogador que tem muita força física na questão de você ir à frente e recomposição. É um jogador extremamente, assim, tático no sentido, assim, que ele aprendeu e se desenvolveu no futebol inglês. Então, para o Brasil e para um Brasil que está cada vez mais se adaptando a esse futebol de força, de intensidade, com os talentos que tem aqui, com os jogadores que estão vindo da Europa, para mim o Flamengo ele eleva o patamar dele de elenco, de equipe e de nível de contratação. Porque nós estamos falando de um jogador de 26 anos, que estava na Premier League. Ah, mas não estava vivendo um grande momento, se machucou no Milan, não teve sequência e tal. Eu acho que isso aí é muito perfumaria. Eu acho que a gente tem que pensar na experiência que o jogador teve, a carreira que ele fez lá fora e chegou à seleção brasileira estando no futebol europeu. Então, para mim, é uma grande contratação. E a vinda do Emerson Royal para o Flamengo, e não Besiktas, onde já tinha uma conversa em curso, obviamente, a vitrine do futebol brasileiro pensando em seleção brasileira, as competições e o time que o Flamengo está formando, né? O time que o Flamengo tem, o treinador que tem, a estrutura que tem, tudo que o Flamengo tem hoje, em relação à estrutura, em relação a time, processos e contratações, não devem nada para um time europeu. Então, o Emerson Royal pensou, beleza, a Besiktas é bacana, o futebol turco tem aquela paixão, a rivalidade e tudo mais, mas aqui ele teria uma vitrine muito maior para Carlo Ancelotti. Então, assim, a escolha foi muito em função de tudo que o Flamengo pode entregar para ele e tudo aquilo que ele pode entregar para o Flamengo no sentido de uma vitrine também para a seleção. Então, é um negócio bom para todo mundo. É bom para todo mundo e é interessante ver os clubes brasileiros na prateleira em que eles estão para brigar pelos europeus, pelos jogadores que estão no mercado europeu, melhor dizendo, né? Não é um clube da mais alta prateleira da Europa que o Flamengo está brigando, mas ainda assim chega muito forte no mercado para trazer esse jogador que foi muito bem no Betis, começa bem no Tottenham também, depois passa por uma fase não tão boa assim, teve uma lesão na panturrilha, agora ficou um tempo sem jogar desde janeiro, mas ainda assim é um jogador que tem fôlego e que tinha ainda mercado na Europa, né? Então é interessante a gente ver o Flamengo brigando nesta categoria, neste nível. A gente está vendo aí alguns números do Emerson Royal, então, lateral direito, que chega para repor, né, a saída do Wesley, que inclusive ontem fez um gol, né, vai deixar saudades para a torcida do Flamengo, mas está chegando o Emerson Royal, jogador de 26 anos, e a trajetória dele. Pelo Milan, fez 26 jogos, não fez gols nem assistências. Pelo Tottenham, foi 101 jogos, 4 gols e 2 assistências. No Betis, jogou muito, 79 jogos, 5 gols e 10 assistências. Também Barcelona, 3 jogos. E no Atlético Mineiro e Ponte Preta, aí mais atrás, 23 jogos, 1 gol e 1 assistência. E pela Ponte, 25 jogos. Então aí a trajetória do Emerson Royal. É interessante falar de seleção brasileira, Hernan, porque ele teve uma passagem com o Tite ainda, né? Sim. E teve um jogo contra o Equador, que ele até foi expulso, ficou um pouco marcado por aquilo, mas depois ele volta com o Diniz, ele foi titular em 2 partidas, contra a Colômbia e a Argentina, aí depois ele já não volta mais, o Diniz saiu também, mas é algo que está no radar dele e que ele acredita que pode brigar por essa posição, até porque é uma lacuna que a gente tem, né? A lateral direita, a gente já teve, né, grandes laterais, tanto pelo lado esquerdo quanto direito, mas hoje em dia é uma lacuna que a seleção brasileira tem. Então ele volta de olho nisso também.
Assim, você olha a trajetória dele. Eu tive uma conversa com ele quando ele estava saindo do Tottenham e ele estava indo para o Milan. Ainda estava em negociação com o Milan e tal. E eu conversei com ele, participei com ele num evento beneficente, que ele arrecadou fundos para as vítimas do Rio Grande do Sul. E foi um evento bem legal, participei também, joguei inclusive, não no time dele, mas joguei contra ele. Uma vergonha, mas tudo bem. Dito isso, eu tive um baita de um bate-papo com ele e ele me dizia o seguinte: não pensava em futebol brasileiro naquele momento, isso antes do Milan, mas via que o futebol brasileiro estava cada vez mais competitivo e que isso fazia ele ligar um radar. Então, assim, óbvio que do Tottenham ele foi para o Milan, tinha esse pensamento, mas quando ele fala, o futebol brasileiro está ficando cada vez mais competitivo, está no meu radar e tal, é isso que eu falei. É o Flamengo que tem uma estrutura, é o Flamengo que tem, óbvio, salário e condições de ter um jogador desse porte, vitrine para a seleção brasileira, então, por isso a escolha e não para o Beşiktaş. E eu, assim, gosto do futebol turco, não acompanho tanto, mas eu gosto muito da rivalidade, da paixão que tem lá, mas não dá nem para comparar Beşiktaş com o Flamengo. Uhum. Na questão, assim, do cara brigar por títulos importantes, brigar por possibilidade de seleção brasileira, o mercado brasileiro, um Flamengo, então, não dá nem para comparar. E até a visibilidade, né? Ele aparece pensando em seleção com esse projeto e Copa do Mundo daqui a um ano, aqui ele aparece mais, ou tem a chance de aparecer mais, né? Tem a possibilidade de aparecer mais do que lá. Interessante aí, um reforço chegando para o Flamengo. Vocês, flamenguistas, gostaram da contratação ou não? Vão sentir muita falta do Wesley? Contem aqui pra gente. Participe aqui do nosso chat que a gente vai trocando ideia com vocês aqui daqui a pouco.